Então, né, foi feita a proposta para falar sobre um pouco sobre a ansiedade. E eu acredito que a melhor forma de falar sobre a ansiedade hoje, para mim, é falando sobre o meu próprio processo, né, contando a minha própria história para vocês. E assim, tudo começou quando eu voltei de um retiro, né? Em 2017 eu fiz um retiro de 20 dias, passei 20 dias, né, dentro de um espaço terapêutico e voltei de lá assim muito mexida, tinha passado por muitas terapias, muitas medicinas, enfim. E aí caí naquilo que a gente chama de noite escura da alma. Se você não conhece, se você não sabe o que é, você pode pesquisar na internet. Coloca lá no Google Noite Escura da Alma, você vai ver. Passei por tudo, quase tudo aquilo ali. Né? Aquele fundo do poço onde você vai e acha que não tem mais lugar para ir, não tem mais como você voltar. Mas enfim, então eu entrei num processo muito forte de ansiedade. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte. Não chegou a ser uma síndrome do pânico, mas eu cheguei bem na portinha assim do pânico e voltei, né? Porque eu não paralisei, eu não deixei de fazer minhas coisas, eu não deixei de sair, eu não deixei de trabalhar, né? Eu continuei mesmo no processo todo que eu estava, de dor, de sofrimento, enfim. E aí eu me deparei com muitas questões, né? Então, assim, eu poderia aqui falar sobre o que é ansiedade, por que a gente fica ansioso, trazer um conteúdo mais teórico para vocês, mas não vou fazer isso. Eu vou lhe falar do processo como eu vivenciei. E o que a ansiedade me ensinou, né, em primeiro lugar, foi que o lugar é aqui, no aqui e agora. O lugar é na presença. Né? A gente precisa estar presente. Não adianta a gente querer ir lá para o passado ou para o futuro, porque o lugar é aqui e agora. O passado passou, já era, acabou. O futuro vai depender de hoje, do que eu estou fazendo aqui agora. O amanhã não existe. Né? Isso a ansiedade me ensinou e foi assim muito forte para mim, porque eu tenho uma tendência, né, a criar muita expectativa no futuro. E isso é muito ruim, né? Eu sempre fui muito ansiosa, mas eu não tinha compreensão do tamanho da minha ansiedade. Eu só vim perceber as coisas que ela, as sensações que ela tinha, que ela fazia eu sentir no meu corpo quando eu entrei em crise. Não é? Hoje eu não estou mais, estou bem, consegui me levantar, consegui me recuperar, mas ainda sinto, né? Eu ainda sinto quando estou ansiosa, ainda tenho alguns sintomas do meu corpo, nada comparado ao que aconteceu quando eu estava em crise. Né? O corpo tremer, ficar sentindo dormência, não conseguir dormir, o coração disparar, vou morrer, vou ter um ataque, era essas as sensações no corpo. Então essa foi a primeira coisa que a ansiedade me ensinou. O lugar é presença, é aqui e agora. Tem que praticar. Tem que praticar e estar presente. Né? E aí eu tive que mudar minha alimentação, eu tive que fazer exercício físico, eu tive que olhar mais para o meu corpo, eu tive que começar a cuidar mais de mim. Não que eu não me cuidasse, né? Eu me cuidava, mas nesse momento em que a doença chegou, em que a ferida, a dor chegou, eu passei a dar mais atenção. Então eu me firmei ainda mais no processo terapêutico, porque eu já fazia terapia e a terapia me ajudou muito. Né? A terapia foi assim, de todas as coisas que eu fiz, a terapia foi a que realmente me fez subir, sair desse processo com uma velocidade maior, talvez, se eu não estivesse em processo terapêutico. Por quê? Porque a ansiedade, ela veio para me mostrar o quanto eu ainda tinha de apego, não a coisas materiais, mas a pessoas, a situações, a momentos. Então eu tive que olhar isso para mim, eu tive que ficar de frente para mim como se eu estivesse no espelho, me colocar de frente para mim como se eu estivesse no espelho e perceber o quanto de apego eu tinha a coisas, a situações, a momentos e pessoas. E assim, não foi difícil reconhecer, né? Mas foi um pouco doloroso aceitar, porque eu tive que passar por um processo de aprendizado muito grande, né? De aceitar que eu não sou dona de ninguém, eu não sou dona do momento, eu não sou dona das pessoas, isso eu tive que aprender.
Então essa foi uma das coisas que a ansiedade me ensinou e me trouxe assim, me fez perceber por que eu estava passando pelo processo. Não era o externo que estava fazendo isso, não eram as coisas externas, era o meu interno, era o meu emocional. E aí eu busquei, né, fazer todos os tratamentos. Eu não quis fazer tratamento com remédio alopático, foi uma escolha minha. Né? Sendo uma mulher que trabalha com as medicinas da terra, me considero uma mulher medicina, sou terapeuta xamânica, então eu quis buscar a cura na medicina da terra. E aí veio o outro aprendizado. A medicina da terra, as ervas, os banhos, os florais, os óleos essenciais, os incensos, as defumações, elas têm o seu tempo de atuação. E aí veio outro aprendizado. O tempo do tempo é um. Não existe o tempo que você quer. Não existe no seu tempo. É o tempo necessário para que você possa aprender. E foi um grande desafio, porque eu poderia ter escolhido ir por outro caminho, que me levasse talvez a uma cura mais rápida, mas não do que eu precisava curar. Não do que eu precisava ver em mim. É como se assim, por exemplo, vamos dizer, você toma um comprimido para dor de cabeça. E aquela dor passa porque você tomou um remédio. Mas emocionalmente, qual é a causa daquela dor? Ela vai voltar para lhe dizer que você precisa trabalhar alguma coisa. Então foi assim que aconteceu comigo. Eu escolhi me tratar dessa forma. Né? Cada pessoa, cada ser humano tem em si a própria vontade e há o direito de escolher como quer trabalhar o que está sentindo. E naquele momento, eu mesmo passando por todas as situações difíceis, né, com a questão física que a ansiedade, que a crise trouxe, e a emocional também, mas eu escolhi olhar para mim. Eu escolhi olhar para a minha dor, eu escolhi olhar para a minha ferida. E aí vem o terceiro, mais um aprendizado, olhar para a criança ferida. A ansiedade me fez olhar para a minha criança ferida. Porque todos nós temos a criança divina e a criança ferida. E a ansiedade me fez olhar para essa criança ferida. Ela me fez perceber o quanto ainda tinha de coisas para trabalhar dentro de mim através dessa criança. E eu precisei fazer esse exercício de olhar para dentro, olhar para minha criança e curar minhas feridas. Né? Estou ainda no processo de cura porque o processo evolutivo ele não para. A gente está evoluindo cada vez mais, ainda lido com ansiedade, ainda lido com apego, ainda lido com a criança, ainda lido com tudo isso. Mas, assim, foram processos fortes e aprendizados maravilhosos que eu tive. E hoje, o que eu posso dizer que eu recebi como bênção, porque a doença, ela trouxe uma bênção, ela trouxe um aprendizado, ela trouxe uma consciência diferenciada para a minha vida. E o que eu posso dizer que eu recebi como bênção é hoje, quando eu recebo qualquer pessoa no meu consultório, eu sei o que ela está sentindo. Eu vejo o que ela está sentindo, porque eu senti, porque eu passei por isso. E aí fica mais fácil para mim até fazer as intervenções terapêuticas para que ela trabalhe a sua própria cura. Né? Então a gente trabalha com as medicinas, a gente trabalha com as ervas, a gente trabalha com banho, com chá, com tudo que a medicina da terra oferece para que a gente possa se curar. Mas o mais importante no processo é a sua própria cura, o seu próprio olhar para você. Porque se você não muda, se você não transforma o que tem no seu interno, você não vai conseguir se libertar. É simples assim, e era isso que me dizia o tempo todo. A ansiedade, ela vivia dentro de mim como se ela fosse uma entidade. Ela conversava comigo, e ao mesmo tempo que ela me levava para o fundo do poço, ela me mostrava como eu posso para sair de lá. Então, foi esse o processo, foi dessa forma que aconteceu, e é dessa forma que hoje eu encaro o meu trabalho com pessoas que são ansiosas, né? Eu levo a consciência terapêutica dentro do meu trabalho terapêutico. Eu tento levar essa consciência para a pessoa, de que alguma coisa dentro dela precisa mudar, para que fora as coisas mudem e para que mais lá na frente ela não venha passar pelo mesmo processo, porque isso não impede a gente de passar pelo processo de novo. Né? Eu não quero mais.
Eu aprendi, eu agradeço assim a todos os seres, a todas as minhas entidades, os meus orixás, eu agradeço aos meus guias, aos meus mestres, por tudo que eu passei, por todo aprendizado. E o que eu posso assim dizer para vocês, para finalizar esse bate-papo aqui, é que não adianta querer fugir. A resposta não está fora, a cura não está fora de você, a cura está dentro de você. A cura é você, sua cura é você. Então, busque investir em você, busque trabalhar o seu interno, busque trabalhar a sua essência. Entenda que um dos caminhos que pode levar você, porque existem vários por aí, mas um dos caminhos, e é o que eu sempre coloco em primeiro lugar, que pode levar você para um caminho de transformação, de iluminação e de mais prazer e felicidade aqui nessa terra, é o autoconhecimento. Então, invista em você, invista no autoconhecimento, busque trabalhar o seu interno, faça alguma coisa, não fique parado, não espere, haja. Seja o agente da sua própria mudança, porque aí fora tem muitas coisas, pessoas, situações, sei lá, medicinas que podem me ajudar. Claro que sim, né? Mas o esforço maior tem que vir de dentro, tem que vir de cada um de nós. E assim eu encerro aqui a minha palavra, dizendo para você e para vocês também que esse é o caminho. A transformação passa pelo autoconhecimento, a transformação passa pelo olhar para dentro. Então, não deixe de olhar e não esqueça que você é um ser que tem luz e que por ter essa luz, você pode se curar. Gratidão.